corações, que nós possamos ter então essa bênção de sempre, de continuarmos amparados pelos mentores desta casa abençoada que nos acolhe e pelos meus protetores. Nossa lição de hoje está no livro Boa Nova, autor Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, psicografia de... Eu sou. Mais perto? Sim? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, e está no capítulo 6 desse livro, e tem o título de Fidelidade a Deus. Fidelidade é aquela qualidade de quem é fiel, daquele que cumpre o que promete. Nós estamos muito habituados a pensar, por vezes, na fidelidade somente nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos afetivos, até fraternais. Mas, na verdade, a fidelidade ela está em tudo na nossa vida. Nesse capítulo aqui, Jesus vai falar com os apóstolos sobre a fidelidade a Deus. E nós estamos, né, meus irmãos, desde eras bem passadas, digamos assim, necessitados de pensar, de refletir nesse compromisso nosso de sermos fiéis ao Pai, fiéis ao compromisso que nós assumimos. Então, quando a gente lê a obra espírita, a obra de André Luiz, por exemplo, os romances de Emmanuel, nós vamos verificar que os nossos problemas decorrem da nossa falta de fidelidade a Deus. Nós queremos viver os ensinamentos cristãos, mas ser pessoas comuns do mundo. Nesse capítulo, Jesus vai falar do que é exigido do discípulo, do aprendiz do Evangelho, que pretende ser fiel a Deus, afirmando, por exemplo, que não é possível servir a dois senhores. Mas como assim? Não é possível eu ser fiel a Deus, eu cumprir os meus compromissos de acordo com o Evangelho, os meus compromissos cristãos, e dentro desses princípios que devem, então, nortear toda a minha vida, onde quer que nós estejamos, no plano espiritual ou na condição de reencarnados, nós somos aprendizes do Evangelho do Cristo. E os nossos princípios precisam estar em prática. Todos os nossos princípios. A crença em Deus, a prática dos ensinos, o respeito à vida, o respeito ao semelhante, cumprir os mandamentos de Jesus, de amor ao próximo e amor a Deus sobre todas as coisas. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus em todos os momentos da nossa vida. Não dá para a gente ser cristão só quando estamos dentro do centro, só quando a gente acha... Eu não posso nem pensar nisso mais, né? A atriz da Globo pode pensar nisso mais, não. Quando tem alguém observando a gente, e não é só eu não, viu? Não é só eu não. Onde nós estamos, Emmanuel afirma, lá naquela coleção evangélica, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, né? Que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas, elas não são só de espíritos encarnados, não, desencarnados também, né? Então, em todo lugar nós estamos sendo vigiados. E o plano espiritual que vela por nós tem um controle sobre a nossa vida, que eu repito, é assustador. Os mínimos detalhes. Já afirma Jesus no seu Evangelho que o Pai Celestial sabe o que se passa em segredo. Olha que coisa fabulosa. E Dr. Bezerra afirma no livro Dramas da Obsessão sobre a capacidade que a providência divina tem então de filmar tudo o que
acontece no universo. Vocês já pensaram que coisa mais fabulosa, mais grandiosa, né? E eu vou falar outra vez aqui, aí a gente vai aprendendo, né? Vai repetindo umas partes, assim a gente vai aprendendo. É assim, por exemplo, que quando os espíritos retornam ao plano espiritual, e não é só nesse momento, eles têm geralmente um momento de exame da própria consciência, algumas vezes auxiliados pelos seus mentores espirituais, outras vezes por mecanismos, vamos dizer assim, dentro do chamado automatismo da providência divina. Os espíritos fazem essa retrospectiva de suas vidas, essa análise da consciência, né? Porque, na verdade, o que é a desencarnação? É o nosso encontro com aquilo que a gente já é, com tudo que a gente aprendeu. E nós estamos fazendo essa análise, na verdade, todos os dias. Quem não aprendeu a fazer ainda, é necessário. Nós, como seres humanos, como seres vivos e pensantes, conscientes do fato de que a vida é imortal, que a morte não existe, e que nós que estamos encarnados, nós somos espíritos, dotados de todas as faculdades pensantes, de todos os problemas morais, capazes de adquirir as mesmas virtudes que os espíritos desencarnados. A diferença é que nós estamos no corpo físico. É assim que Evelina Serpa e Ernesto Fantini, no livro E a Vida Continua, quando desencarnam, vão ter um momento lá com o instrutor, cada um individualmente, onde eles vão analisar os atos da sua vida. E não pensem, meus irmãos, que mas então vai demorar, mas não sobra nada não. A análise é minuciosa, né? E não é preciso ninguém julgar a gente, ninguém ficar apontando dedo para a gente. A nossa própria consciência se reconhece limitada e devedora, se reconhece quando era para ter agido de acordo com a lei de Deus, os momentos em que a vida exigiu renúncia, dedicação para ser fiel a Deus. Esse negócio não é fácil não, viu? Eu acho extremamente difícil. O cristão, acho que é o Paulo, né, que fala, não sou eu que digo, mas é o Cristo que vive em mim. Quando a gente vai aprendendo, a gente vai se modificando. É convidado, né, digamos assim, pela nossa própria consciência a ser fiel a Deus. E Jesus vai falar com os apóstolos exatamente sobre o tributo, o preço que paga uma pessoa, um espírito que vive somente para, vamos dizer assim, os prazeres do mundo. Isso não significa que a gente tem que viver chorando, não é isso que eu disse, não. O que é os prazeres do mundo? São aquelas ações onde nosso comportamento se revela completamente desvinculado do nosso compromisso cristão. Mas será que eu já fiz isso? Só pensar um pouco que vai achar uma hora que vai falar assim, mas eu não devia ter falado isso. Ai, meu Deus, mas eu não queria fazer isso, né? Então, não pensei que fosse contar isso aqui. No livro Ideias e Ilustrações, tem uma história lá, que eu li há muitos anos, do apóstolo João, quando ele era jovem, e ele tinha que ir numa cidade perto lá, de onde ele morava, para cumprir um compromisso que o seu pai lhe havia determinado. E ele não queria ir, porque justamente no dia dessa viagem dele, ia acontecer uma festa na cidade, onde as famílias se confraternizavam, os jovens, gente de todas as idades. E era um negócio muito legal, muito bom. Ele queria porque queria ir nessa festa. E ele ficou cheio de tristeza
Jesus chamou ele: João, você precisa ir, João. Você precisa fazer a vontade do seu pai. Bom, aí ele foi do tipo: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele foi e fez o compromisso da melhor forma possível para ver se voltava a tempo, mas não teve jeito. Quando ele voltou, a festa já tinha acabado. Ele passou muitos dias amargurado, mas cheio de tristeza. Jesus, sabedor do que se passava com o seu discípulo querido, como todos são amados e queridos por ele, inclusive nós, graças a Deus, né? Inclusive nós. Chamou João outra vez: João, você fez a vontade do seu pai. Agora, para você fazer a vontade de Deus, não é possível você continuar nessa tristeza. Porque quando você fica nessa tristeza, por exemplo, você está contra a vontade de Deus. A nossa vida familiar é o tempo todo assim. É o tempo todo assim. É o pai, é a mãe. Uma vez a minha mãe falou assim para mim que os pais morrem para os filhos viverem. Né? A gente fica assim, mas será que morre mesmo? Mas não é de uma vez, não. Pode ser de uma vez, né? Porque se não tiver vigilância, pode causar um desgosto muito grande no velho ou na velha, aí pode não aguentar, não, né? Mas aquele trabalho do dia a dia, o trabalho para educar, o trabalho para orientar, o trabalho para acompanhar, porque uma das coisas mais difíceis de se cumprir nessa terra é o compromisso da maternidade e da paternidade. São grandiosos. Não resta dúvida nenhuma, não é verdade? São grandiosos. Mas a vida vai, né? A vida vai naquela luta. Cuida do filho, da saúde do filho. Mas como é que meu filho está vivendo? Meu Deus do céu, ele está saindo do rumo, eu estou dando conta. E é um tempo quente, não é? Eu dessa vez não passei por isso, não. Só professor. Professor não é mãe de aluno, não. Professor pode chamar o aluno, o pai. A mãe, o pai às vezes não pode. Se ele quiser, até pode ir lá conversar com a professora, mas não é do mesmo jeito. Poder ir, pode. No meu tempo a gente conversava. Acho que hoje continua conversando, né? Porque a boa conversa é o segredo de tudo, né? Mas o compromisso, na verdade, é dos pais, né? Então, o compromisso do pai e de uma mãe não é fácil. Para exercer a profissão também, a vida da gente vai, a saúde vai aos poucos. Vai escapando da mão da gente. Toda a nossa luta evolutiva exige de nós essa fidelidade a Deus, né? Então, os apóstolos vão ouvindo os comentários de Jesus e vão se sentindo, então, motivados a contarem histórias ocorridas com gente da sua própria convivência. Então, timidamente, filho de Alfeu contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excesso nos prazeres condenáveis. Então, a vida, o compromisso, cumpre tudo. Os prazeres condenáveis, a questão da alimentação, da bebida, os vícios de toda e qualquer natureza. Quem quer ser fiel a Deus e a Jesus, quem quer realmente aprender como funciona a lei divina, precisa se modificar. E a gente vai modificando sem ver, aos poucos. E sempre, quando eu falo aos poucos, não é um problema hoje, outro amanhã, não. Porque de vez em quando alguém fala assim pra gente: não, eu vou evoluir, mas não estou com pressa, não, eu vou bem devagar. Mas tudo na nossa vida está muito devagar. Quantas reencarnações, meus irmãos, nós perdemos, né? Praticamente tudo. Porque a gente reencarna, a gente quer o quê? Sombra, água fresca, sapato largo, passear bastante. Quanta jovem
A gente não trabalha porque eu estou estudando, eu estou na época da juventude, né? Eu não vou trabalhar não, eu não vou trabalhar para Jesus não. E por que trabalhar para Jesus é tão importante? Porque é a forma da gente adquirir merecimento para ser assistido pela espiritualidade superior e aí a gente conseguir avançar com mais segurança. Eu vou contar aqui novamente uma passagem que numa certa época da minha vida, eu fui algumas vezes lá no centro Sobadeco, quando Sobadeco era vivo. Hoje, para mim ir lá de novo, eu não acho caminho mais não dou conta mais não. E a gente ficava lá esperando o seu Badeco chegar 1 hora. E eu trabalhava o dia todo e eu ia. Vocês imaginam que cansaço, meu Deus do céu. E tinha que ficar lá calado, lia livro. Era um trabalho de desobsessão. Não sei se tem esse trabalho ainda hoje. E enquanto isso, a espiritualidade ia cuidando da gente. O mesmo acontece aqui, né? Só que de forma mais ostensiva. E quando o senhor Badeco chegava, mas era aquele convidado que todo mundo estava esperando, para ele fazer a abertura da reunião e os trabalhos começarem ostensivamente, digamos assim. E de certa feita, o senhor Badeco contou a seguinte passagem. Ele falou assim, que a gente precisa aprender a criar condições favoráveis através do estudo, da vivência, da prática do Evangelho, do cultivo da simpatia com os bons espíritos, para que nas horas tormentosas, nas horas de dificuldade, o nosso vínculo com o mais alto esteja forte, a nossa ligação esteja forte, a ponto de, nas horas de dificuldade real da nossa vida, a gente pensar, não, eu não preciso ficar preocupado não, eu vou fazer dessa maneira, que eu li naquele livro, eu assisti naquela palestra, eu li no Evangelho. A gente precisa aprender a criar condições favoráveis para que a nossa vida se torne mais fácil. O contrário também é verdadeiro. Quando nós vivemos descuidados, displicentes, né? Não querendo assumir a responsabilidade de quando em quando, vamos dizer assim, os surtos de alerta do alto vêm, e se a gente não está preparado, o problema fica mais sério, a dor é maior, e isso em todos os setores da nossa vida. Nós precisamos aprender a viver de uma certa forma que a gente adquira olhos de ver, ouvidos para ouvir, né? Que a gente possa compreender e entender o mecanismo da providência divina, como funciona a lei divina, para a gente aprender a agir então com o devido acerto, né? Quem vive assim, a partir do momento em que o espírito encarnado ou desencarnado compreende o mecanismo da justiça divina, da lei divina, o plano divino do amor do Pai, através do qual ele rege todo o universo, toda a criação divina, por meio de leis sábias e harmoniosas. Aí o espírito não cai mais não, aí ele não se engana não, pode vir uma tempestade, o barco pode virar, pode acontecer o que for, porque o espírito já se fortaleceu, aí nada mais segura, nada mais distrai o espírito. Enquanto a gente não se fortalece nesse caminho, nós podemos então ser comparados com o viajante
que tem uma viagem para cumprir dentro de determinado espaço de tempo. Isso é a nossa reencarnação, né? Dentro de determinado espaço de tempo, e a gente vai distraído pelo caminho. Chega a hora de tal responsabilidade, a gente não está preparado. Chega a hora de assumir tal dever, não está preparado. Vem uma cobrança, doença, a doença própria nossa, a doença de um ente querido, o desencarne dos entes queridos, o aumento da nossa responsabilidade. Aí, se nós estamos desprevenidos, o sofrimento é centuplicado. Por quê? Na verdade, quem é que sofre mais? Aquele que conhece a lei de Deus, que sabe como funciona a lei, a justiça, toda a harmonia divina, ou aquele que nem se interessa por saber como funciona a lei divina, não sabe nem quem é Deus, acha que Jesus é uma pessoa estranha, porque não vive com ele, não procura a companhia dele. Tudo isso são questões para a gente avaliar, para ver como é que está a nossa fidelidade a Deus. Então, eu prossegui aqui mais um pouquinho. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento, acumulador de bens e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado por ladrões. Então, essas histórias estão no Evangelho de Jesus, está no livro Boa Nova, mas elas fazem parte da nossa vida, né? Essa é vamos dizer assim, uma das particularidades da doutrina espírita, que traz o ensino de Jesus, a lei divina, para o nosso conhecimento, de forma tão clara e tão simples, que não tem como a gente falar que não compreendeu a lei, que não compreendeu tal ensino, porque é muito simples. Vocês precisam ver, meus irmãos, quem tem criança, quem está cuidando de criança, os pais, os avós, os titios, como a criança tem vontade de aprender na evangelização. A criança pequenininha vem com muita vontade de aprender, está com os ensinos, as recordações dos conselhos recebidos dos seus amigos espirituais fortes. Então é muito fácil educar a criança nessa idade. A criança é receptiva à evangelização. O jovem quer aprender. Quando está planejando a sua vida, planejando a sua profissão, analisando o projeto de vida, o projeto da família, dos filhos, nós precisamos pensar que nós somos filhos de Deus. Deus é o Pai, e o Pai tem o plano de vida, que é o planejamento reencarnatório para cada um de nós, as linhas gerais do que vai acontecer na nossa vida. Por que tem as linhas gerais? Porque o que está nas linhas gerais já está determinado, faz parte do determinismo divino, visando o nosso bem, a nossa necessidade de correção, de melhoria moral, de melhoria espiritual. E o que não está dentro da nossa liberdade de pensar e agir, está dentro do uso do nosso livre-arbítrio, né? Então, nós precisamos, aprender a utilizar a fé raciocinada, que é a fé cujos princípios estão no uso do conhecimento para ser pessoas melhores, para viver melhor, com mais responsabilidade, com mais respeito à lei divina, conscientes de que nós, como filhos de Deus, temos
a nossa vida regida pelo plano espiritual, mas que as nossas atitudes podem melhorar, modificar para melhor ou complicar o resultado das nossas ações. E a cada momento da nossa vida, nós precisamos pensar: como que eu vivi hoje? O que eu penso? Né? Porque diz-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és. Né? O que a gente pensa? O que a gente fala? O que a gente faz para o próximo? O que a gente faz da nossa própria vida? Tudo isso são responsabilidades do cristão. Falando nesse assunto aqui, nós precisamos ser previdentes, pensar na nossa velhice, pensar no dia da manhã, saber viver, saber gastar, mas nunca a ponto de privar a si mesmo e os entes queridos daquele conforto que tem condição de proporcionar a si mesmo. E todos nós que vivemos na nossa família, que vivemos em sociedade, nós temos o dever de velar uns pelos outros, né? Nós temos que ser bons companheiros de evolução para aqueles que vivem conosco. A obra espírita nos ensina que quando a criatura está resistente aos chamados santificantes do lar de Jesus no livro Jesus no Lar, quando vai falar da família, a pessoa perde o direito de reencarnar no grupo familiar, até passar por determinadas provas para ter condição de se juntar novamente a esse grupo familiar. Então, na verdade, tudo é muito sério. Nós temos as nossas alegrias, os momentos de distração. Deus não quer ninguém triste, nem cabisbaixo, nem sofrendo, chorando, porque isso não dá progresso para ninguém. Mas a nossa responsabilidade existe e é para todos nós. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Tá? Tem dúvida? Não tem, tá certo. Pessoa que não tem ambição nenhuma tem um problema, tá meio desregulado. Mas se tiver muito, não pode. Mas assim, que aí ninguém dá conta, né? Complicado. Não abre a mão nem para falar bom dia. Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, o trem está complicado. E Jesus, depois de ouvir os discípulos, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riqueza? Quem vive só para a vida material, quem não se preocupa com a vida material, com a vida moral, como é que chega lá no plano espiritual? Já tem livro que o espírito chega no plano espiritual e já se vê sem mãos, sem as pernas, às vezes se vê cego, às vezes é atraído por um lugar feio, triste, né? Onde não há alegria, onde não há convívio amigo, né? Então, no livro Nosso Lar, lá naqueles primeiros tempos, antes de André Luiz chegar à colônia Nosso Lar, ele ficou um período equivalente a 8 anos, num lugar de muito sofrimento, devido às experiências, à forma como ele conduziu a vida dele. E no livro Obreiros da Vida Eterna, antes de ir cuidar lá dos casos das 5 pessoas que a equipe de André Luiz veio auxiliar o desencarne delas aqui, né? Só uma, e uma não desencarnou, porque houve uma necessidade familiar de prorrogar a vida dela por uns 5 meses, para esperar uma criança nascer, para não ter problema com a criança, né? É mostrado, antes disso, é mostrado no livro Obreiros da Vida Eterna, as regiões de muito sofrimento no plano espiritual, e a leitura desse livro, ela é importantíssima para a gente compreender o que faz uma pessoa, um espírito, encontrar tanto sofrimento na vida espiritual. Não é que Deus quer o sofrimento, a perdição de suas criaturas, não. Tanto não é
que o Pai Celestial envia os seus missionários, os seus mensageiros à terra, constantemente, para que nós não estejamos sós. Em todas as religiões, em todos os setores da sociedade, os mensageiros de Jesus têm reencarnado na terra para nos ensinar a viver, para nos apontar novos rumos mais acertados, onde nós possamos ser mais felizes e construir a felicidade real, verdadeira, daquela que a traça não corrói e que o ladrão não rouba, de todos os nossos entes queridos, de todos os nossos companheiros de evolução, porque a vida na Terra não precisa ser um mar de amarguras. Tem muito sofrimento? Tem, mas nós podemos melhorar a qualidade da vida na Terra, como nós temos melhorado o trabalho da humanidade, auxiliado pelo mundo espiritual, conforme nos ensina o livro A Caminho da Luz, né? Deus tem nos amparado. O amparo divino nunca falta. O que está faltando é apenas a gente observar que, se a gente é fiel a Deus, se a gente é fiel a Jesus, se a gente trabalha pelo nosso próprio bem, pelo bem de todos aqueles que a vida maior colocou sobre a nossa tutela, se a gente abre mão, muitas vezes, de colocar em primeiro plano a nossa própria felicidade, o que acontece? Quando a gente age corretamente, diz-se popularmente uma verdade muito grande, que o universo conspira ao nosso favor, porque a gente, com as nossas ações, nós vamos configurando em torno do nosso espírito as energias conforme a nossa moralidade, conforme a nossa maneira de agir, de pensar. Todo espírito encarnado, criança também, jovem também, tudo que somos, tudo que pensamos, tudo que aprendemos, está registrado em volta do nosso espírito, e é o conjunto dessas energias que constitui a aura, a chamada psicosfera individual, conforme nos ensina a obra de André Luiz. Está dando para entender, meus irmãos? Então, a finalidade da nossa reencarnação aqui é a gente proceder de tal forma que, através das lutas, das provas, das experiências, das dores, das dificuldades que fazem parte da vida dos alunos desta escola abençoada do Pai, que é a Terra, nos ajuda a modificar essas energias em volta do nosso espírito. O espírito superior olha para nós e vê a natureza das energias que estão em volta do nosso espírito. Quando a gente não vê, a gente sente, né? E tudo depende de nós. Se a gente vive bem, se a gente procura colocar o Evangelho de Jesus em prática, se a gente procura praticar a lei de amor, de justiça e de caridade, amor infinito, caridade incessante. Ora, no final da nossa existência, no nosso retorno ao plano espiritual, nós teremos então construído, dia a dia, momento a momento, uma condição de vida melhor para nós. Fora desse caminho, não tem jeito da gente aprender a ser feliz. E é muito importante a gente verificar, meus irmãos, que
Se a gente vive e fica assim, reencarna, chega aqui, fica naquela preguiça danada, quando vê que está no corpo físico, cheio de saúde, cheio de inteligência, com toda a capacidade para fazer o bem, para contribuir com o Pai na evolução de toda a humanidade, de trabalhar em favor da sua família, de cuidar da família que prometeu constituir aqui lá no plano espiritual. Ora, vai repetindo esse certo número de reencarnação e chega um ponto em que a misericórdia infinita do Pai dá um basta. Não. No chamadinho suave e no aprendizado pacífico, não é possível você se melhorar. Agora você vai no capítulo das lições mais difíceis. Aí é que há prantos e ranger de dentes, não é, meus irmãos? As promessas de Jesus são promessas de vida, e tudo que o Mestre fala e afirma no seu Evangelho se realiza, né? Então, a gente precisa aprender a pensar. Qual é a finalidade da gente aprender, da gente refletir sobre o nosso tema de hoje? Fidelidade a Deus. Como vive aquele que é fiel a Deus, né? O amado Teresa de Calcutá, Dr. Bezerra de Menezes, né? Uma mãe de família honrada, um pai de família honrado, porque para viver de acordo com as diretrizes que nos determina o Evangelho de Jesus, não é preciso saber do mundo, não é preciso um diploma da terra, uma pessoa simples, humilde, com capacidade de pensar, de discernir o que é certo e do errado, pode fazer uma caminhada produtiva e luminosa durante a sua reencarnação na Terra. Os meios que a gente precisa nos são dados. É claro que quando a gente pede muita facilidade, Deus não pode dar tudo que a gente pede, não. Vocês podem dar tudo para os filhos de vocês? Pelo amor de Deus, dá não, hein? Que os professores estão dando conta, não. Não pode dar tudo para o menino, não. Nossa Senhora! Né? Então, porque se o pai e a mãe deixam o filho fazer tudo, mas não direta esse menino de jeito nenhum. Assim é o Pai, não é? E no livro da Esperança, Emmanuel tem umas mensagens lá que ele vai falar o seguinte: que o sofrimento, as provas, a dureza da vida, a dificuldade, ela é comparada ao remédio amargo que o pai dá ao filho, sabendo que esse remédio amargo da dor, da prova, da luta, da dificuldade, da desilusão, vai produzir a cura moral, a modificação moral. O espírito é impulsionado a se melhorar, a merecer condições melhores, e é assim que nós progredimos. Mas nós que professamos então a fé raciocinada, nós que sabemos que Jesus veio à Terra para nos trazer lições de amor infinito, e afirma que no amor a Deus e no amor ao próximo está toda a lei e os profetas. Isso significa que nós, que se vivermos a lei de Deus, conforme nos determina o Evangelho, nós podemos viver sempre cada vez mais felizes, cada vez com mais equilíbrio, né? E tudo depende de nós. Eu vou terminar aqui com a história do André, que é muito importante falar isso aqui. A história do André, vê? É o André. O André, quando Jesus estava dando... Eu estou falando ligado? Pode falar. Quando Jesus fala
sobre o trabalho de cada discípulo para instituir o reino de Deus na terra, né? E o André fala assim: mestre, eu tenho me sentido tão cansado, doente, abatido, fraco. Como, mestre, que eu poderei ser fiel a Deus, trabalhar junto com os meus companheiros se eu estou doente? E Jesus responde para ele: André, quando você estiver doente, né, se você perder a força do corpo, use a sua palavra, use os seus olhos, use os seus ouvidos para ser fiel a Deus. Se você perder a força dos braços, das pernas, do corpo, né, perder a capacidade de ver, de ouvir, de falar, use a paciência. Uma amiga minha usava a oração em benefício de todas aquelas pessoas que ela sabia que estava em dificuldade, né? Então, em qualquer situação da nossa vida, na velhice ou na juventude, na saúde, na doença, nós podemos ser fiel a Deus. Nós podemos ser daqueles servos fiéis que cumprimos a vontade de Deus antes da nossa. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, o Pai Celestial, no seu infinito amor, na sua infinita sabedoria, tem mecanismos que nós sempre desconhecemos para fazer a nossa verdadeira felicidade. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada.